Glória a Deus. Saúde os amados irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Já agradeço o presbítero Josenildo pela oportunidade. Que o Senhor esteja abençoando sua vida, sua família grandemente. E aqui estamos para falar da palavra do nosso Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Êxodo. Nós vamos ler Êxodo capítulo 34, apesar que o tema ali está em 33, mas nós iremos entender onde está o mais de Deus para que Ele resplandeça nas nossas vidas. Nós vamos ver exemplos de muitos homens que foram usados por Deus, que contemplaram o mais de Deus. Quando nós falamos de mais de Deus, resplandeceu, brilhar nas nossas vidas. Muitas vezes as pessoas levam a entender que o mais de Deus possa ser algo daqui desta terra, ou algo que é alcançado aqui no mundo físico. Mas o mais de Deus, quando alguém tem um encontro com Ele, é algo maravilhoso para as suas vidas. Assim como Moisés naqueles dias, ele disse: eu quero ver, Senhor, a tua glória. E a partir daquele momento ele diz: não saio daqui sem que eu veja a tua glória, sem que o Senhor esteja comigo. E a glória de Deus, no encontro que ele teve com Deus, resplandeceu no seu rosto, e todos puderam ver o seu rosto resplandecer. Êxodo capítulo 34, versículo 29. A palavra do Senhor nos diz: e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com Deus. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Até aqui. Santíssimo Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui estou, Deus, diante da Tua presença, e aqui está o Teu povo. Que o Senhor, meu Deus, assim como o Senhor tem falado a cada dia com Teus filhos, que o Senhor possa falar, ó Deus, neste momento. Vai de encontro, ó Deus, a cada coração, a cada sentimento, ó Deus, dos Teus filhos que estão aqui nesta tarde. E faz, ó Deus, o que te apraz, faz a Tua vontade, ó Deus, porque aqui estamos esperando unicamente no Senhor, que é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Então faz, ó Deus, a Tua vontade em nome de Jesus. Quando eu vi, o presbítero passou para mim este tema, do mais de Deus brilhando nas nossas vidas, ou brilhando em mim, eu passei a entender ou ler a palavra do Senhor, e veio uma pergunta: onde está o mais de Deus para que Ele resplandeça nas nossas vidas? O mais de Deus, como resplandeceu ali na vida de Moisés naqueles dias. Durante esse ano, nós vimos ou vivemos muitas ministrações a respeito do mais de Deus.
Eu estava ali na congregação, lendo, ou ensinando junto e aprendendo com os irmãos a respeito do Mais de Deus, a revista Siga, onde trazia muitos temas sobre o Mais de Deus. E assim, desta forma, nós temos que entender onde está e como ter esse encontro com o Mais de Deus para que Ele resplandeça ou brilhe sobre as nossas vidas. E lendo a palavra de Deus, nos traz ali a história de José. José foi escolhido ali por seu pai e foi-lhe dado uma túnica de muitas cores, que ali naqueles dias era representado José como menor. José se torna o primogênito ali da sua casa. E durante a vida de José naqueles dias, nós podemos entender que o Mais de Deus, quando Ele vem para resplandecer nas nossas vidas, o inimigo, ele não quer de forma alguma que esta luz, que esse brilho do Senhor, ele resplandeça nas nossas vidas. E o Mais de Deus, ele não é algo físico, ele não é algo que alguém possa alcançar por sua própria vontade, por sua própria força. Mas o Mais de Deus, ele é algo que Deus, ele vê em cada um de nós. E na vida de José, o inimigo, ele achava que o Mais de Deus na vida de José era porque ele tinha recebido aquela túnica, era porque ele tinha recebido a primogenitura de seu primogênito ali na sua casa. E o inimigo, ele começa a tirar tudo aquilo que José tinha. A túnica que foi dada pelo seu pai é tirada. Ele é levado, jogado na cova, levado para ali, vendido como escravo naqueles dias. Mas a palavra de Deus nos fala que tudo que José fazia prosperava. E eu estava entendendo como pode alguém estar vivendo o Mais de Deus enquanto tudo está sendo tirado da sua vida, tirado do seio da sua família, tirado da sua primogenitura, lançado na cova, vendido como escravo. O inimigo começa a tirar tudo ali da sua vida, porque ele entendia ou pensava que o Mais de Deus na vida de José estava no ser o maior entre seus irmãos. Então ele vai e é vendido, ele é levado cativo. Mas a palavra de Deus fala que tudo que José fazia prosperava. Aí foi que eu venho entender, nos leva a entender como tudo que ele fazia prosperava se ele era um escravo. José fez prosperar a casa do homem que comprou ele. José fez prosperar na prisão, a prisão prosperar. E hoje nós entendemos, ouvemos e pensamos que o Mais de Deus é alguém ter muitos bens, ou é alguém ter muitas posses, é alguém viver a plenitude dos bens aqui nesta terra. Mas nós podemos entender que na vida de José o Mais de Deus era algo mais excelente e maior na vida dele. Algo que a prisão não tirou, algo que a rejeição dos seus irmãos não tirou, algo que está ali cativo, está preso, sofrendo, não tirou da vida dele. É o que nos traz a entender que o Mais de Deus, quando está nas nossas vidas, ninguém pode tirar. O Mais de Deus prosperar, fazer prosperar tudo aquilo onde ele tocava, onde ele estava, prosperava. José fazendo prosperar o que não era dele, não era para ele. Isso é viver o Mais de Deus. Isso é viver uma vida com Deus.
Isso é o mais de Deus brilhando. O inimigo achou que tirando tudo que ele tinha, poderia apagar a luz que havia sobre a sua vida. A luz que resplandecia, o brilho do mais de Deus que havia em José, não estava na primogenitura que ele tinha recebido. Não estava na túnica de muitas cores que representava o ser grande ali na sua casa. O mais de Deus estava dentro de José. Deus olhava para José e via que era alguém que vivia segundo a sua vontade. Em meio a uma geração má, em meio a uma geração corrompida, José resplandeceu a luz de Deus sobre as suas vidas. E quando o mais de Deus ele resplandece nas nossas vidas, quem vê primeiro é o nosso Deus. Quem vê primeiro o mais de Deus na sua vida é o Deus Todo-Poderoso. E foi assim, dessa forma, que Deus viu na vida de José. Muitas vezes nós lemos a história de José e achamos que ele viveu o mais de Deus depois que ele se tornou governador. Mas o mais de Deus não estava na vida dele depois que ele se tornou governador. O mais de Deus estava na vida dele quando ele estava na prisão, quando ele estava na cova, quando ele estava lá servindo ao seu Senhor. O mais de Deus estava resplandecendo na sua vida. Porque as pessoas olhavam para ele e diziam: como pode um homem na prisão viver dessa forma? Como pode um homem na prisão estar alegre, estar servindo, estar cuidando dos outros que estavam ali com ele? O mais de Deus brilhando na vida de José. E José chega ali no Egito. A palavra de Deus fala que José viveu ali a riqueza, os bens, governador ali no Egito, tinha tudo ali diante dele. Mas no final da vida de José, ele sabia que ele tinha uma promessa de Deus, que tendo tudo ali naquele lugar, não era o lugar da sua terra, não era a sua casa, não era a terra prometida, onde ele estava ali vivendo naquele lugar. E ele disse para o seu povo: um dia Deus vai tirar vocês deste lugar. E quando saírem daqui, levem os meus ossos para que ele seja enterrado nas terras onde o Senhor prometeu. Viveu tudo ali naquele lugar. Mas ele sabia, naqueles dias, era algo muito importante que os ossos, aqueles que morrissem, fossem enterrados ali na terra, onde era a terra dos seus pais. E ele morre, mas ele pede que as pessoas, quando saíssem dali, levassem os ossos dele, porque ele sabia que ele tinha um compromisso com Deus Todo-Poderoso. Falando a respeito também de alguém que viveu uma vida semelhante à vida de José, fala-se a respeito da vida de Jó, que está lá em Jó, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus nos fala que os filhos de Deus chegam diante de Deus naqueles dias, e Satanás também chega ali, e Deus pergunta de onde foi que ele tinha vindo, e ele diz que veio da terra, estava passeando pela terra, e Deus chega ali diante dele e diz: tu viste meu servo Jó? Tu viste meu servo Jó? Deus tinha visto ou estava contemplando que Jó era o seu servo. Tu viste meu servo? E Satanás disse: eu vi ele sim. Ele te serve, ou ele vive o teu mais, porque ele tem riqueza, porque ele tem bens, porque ele tem uma família estruturada, seus filhos fazem festa, ele participa.
Então Satanás achava que o mais de Deus que Jó vivia era por causa da riqueza, era por causa dos bens, era por causa que tinha uma vida estruturada, seus filhos bem-sucedidos. Então Deus conhecia o coração de Jó, porque ele disse: tu viu meu servo Jó? Deus está te vendo nesta tarde. Deus te conhece. Deus olha dos altos céus e vê a tua vida e te reconhece. Deus estava contemplando a vida de Jó. Satanás só pôde ver aquilo que estava aparente na vida de Jó. E ele achava que era por causa dos bens que a glória de Deus resplandecia na vida de Jó. Que o mais de Deus brilhava na vida de Jó, porque tudo ia bem. Porque tudo estava indo conforme a vontade de Jó naqueles dias. Bens, família estruturada, coisas, os amigos, muitos amigos, famílias perto dele. E ele disse: ele está vivendo isso, te adora, ou gosta de tu por causa disso, porque ele está tudo bem. Mas Deus fala: vai, tira tudo o que ele tem, mas deixa a vida, que a vida é Deus e cuida das nossas vidas. Então Jó, ele passa por aquele processo de perder os filhos, perder os bens, os amigos se afastam, família se afasta de Jó, e Satanás está lá olhando e vendo a vida de Jó. Ele achava que o brilho de Deus na vida de Jó era por causa dos bens materiais, era por causa das coisas deste mundo que passa. Tudo isso que vem sobre as nossas vidas, que nós recebemos do nosso Deus, são coisas que vão passar. As coisas que são conquistadas aqui na terra são coisas que vão passar. Mas Jó, ele passa por esse processo. Mas a palavra de Deus nos fala que Jó, quando chega ali, perde tudo que tinha. O inimigo achando que Jó blasfemaria de Deus por perder todas as coisas. Mas a palavra de Deus nos fala que Jó, ele faz uma declaração diante de Deus maravilhosa, porque o mais de Deus brilhava na sua vida. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O mais de Deus na vida de Jó, o mais de Deus nas nossas vidas, não pode estar de forma alguma preso com coisa nenhuma deste mundo, porque tudo neste mundo vai passar. Mas o que permanece é a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus. O reconhecimento de que tudo que somos, que temos, vem de Deus, e que Ele pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. Brilho de Deus sobre as nossas vidas, mais de Deus, independente do que temos, do que possuímos. É isso que acontece na vida de Jó. E a palavra de Deus em Jó 19, 25, Jó faz uma declaração mais forte ainda diante de Deus, dizendo: minha pele, Jó tinha perdido a sua saúde, a sua pele, e ele disse: ainda que eu perdi a minha pele, ainda eu verei o meu Deus nesta terra. Ainda que ele tinha perdido tudo, a saúde, mas ele tinha a certeza que ele viria a Deus. E Deus
nosso Deus misericordioso e amoroso com as nossas vidas. O inimigo achou que Jó blasfemaria de Deus por causa dessas coisas, as coisas terrenas. Por causa que ele tinha perdido a saúde. Mas Jó sabia que o Deus Todo-Poderoso era o Deus da sua vida. Tanto que ele chega diante de Deus e declara que ainda que ele tinha perdido tudo, mas ele sabia que o seu Redentor vivia. O nosso Deus, ele vive e reina para todos sempre. E ele é esse Deus que tem esse cuidado pelas nossas vidas. E Jó, ele reconhecia que, ainda que tudo o que ele tinha perdido, ele sabia que o seu Redentor vivia e que Deus podia mudar a sua situação. Ainda que esteja tudo difícil na sua vida, na nossa vida, Deus, ele é poderoso para mudar a situação. O mais de Deus na vida de Jó não estava nos bens, não estava na família estruturada, não estava nas coisas deste mundo, mas estava na sua fé. Estava na sua certeza de que Deus vivia e que Deus estava no controle de todas as coisas. De que aquela situação seria mudada. E como foi mudada na vida de Jó? A palavra de Deus fala que Jó recebeu em dobro tudo o que se havia perdido. Tudo que foi tirado, Deus restituiu, porque Jó não blasfemou do Senhor. E hoje nós vemos nos nossos dias, na nossa geração, alguém só falar, tu não vai achar isso, ou tu não vai fazer isso. Muitas pessoas retrocedendo e voltando atrás. Muitos falam, mas eu estava lá, ninguém me viu, ninguém me ajudou. Passei por a prova, ninguém esteve comigo. Ninguém foi me visitar, ninguém foi me dar uma palavra. A palavra de Deus fala que Jó, todos os deixaram naquele momento que Jó estava. Todos se afastaram de Jó e Jó começou a lamentar e dizer que foi culpa dos amigos deles que tinham abandonado naquele momento. Mas o processo de Deus, que Deus faz nas nossas vidas, muitas vezes nós temos que entender que é nós e Deus, porque Deus, ele nos conhece. Deus deixou Jó passar por aquela situação, porque ele disse para Satanás, tu viste o meu servo Jó? Deus estava olhando para a vida de Jó. Deus está olhando para a tua vida. Ainda que esteja passando por dificuldades, Deus, ele tem um cuidado pela sua vida, porque ele está olhando e dizendo, viste meu servo, minhas servas, que está diante de mim, que entrega a sua vida na minha presença. Esse é o Deus que nós servimos. O mais de Deus na vida de Jó. Lendo também a história de Davi, a palavra de Deus fala que Deus, ele chama Samuel e manda ungir um rei na casa de Jessé. Samuel, ele chega diante dos filhos de Jessé, vê o primogênito, que era normal naqueles dias, o primogênito do seu rei. Mas Deus, ele tem um trabalhar que nós não entendemos. Quando nós achamos que é daquela forma que estamos pensando, que é daquela forma que Deus vai fazer, ele faz de outra forma. Então Deus, ele leva ali o profeta à casa de Jessé, ele vê o maior, o mais forte, e ele diz, já vai com azeite, é este que vai ser o rei. Mas Deus, ele fala para Samuel, não é para a aparência. O mais de Deus, ele não está na aparência. O mais de Deus não é visto com os olhos carnais, com os olhos
que nós vemos e achamos aquele estar com mais de Deus, ou aquele lá está com mais de Deus. Samuel, ele foi achando desta forma, mas o mais de Deus não está na aparência exterior. Então Deus manda chamar a Davi. Davi não tinha aparência de rei, Davi não tinha força para ser um rei, porque fala que até a armadura que Davi foi usar, ele não conseguiu, porque ele não tinha força para usar uma armadura. Mas o mais de Deus estava na vida dele. Quando ele disse ali diante de Saul: veio um urso arrebatar minhas ovelhas, eu peguei e matei. Veio o leão, eu matei. Mas ele sabia que não era pela sua força, mas ele sabia que era Deus que estava com ele naqueles momentos. Então por isso que nós entendemos que o mais de Deus, hoje as pessoas procuram ou querem ver, achar ou encontrar o mais de Deus em alguém, ou lá ou cá, mas o mais de Deus está dentro de nós. Deus viu em Davi o mais de Deus, Davi lá cuidando das ovelhas. Os irmãos já eram guerreiros, já estavam na batalha, mas o mais de Deus não estava resplandecendo na vida dele. O mais de Deus resplandecia na vida de Davi. Deus olha e vê em Davi um rei, e a partir daquele momento Deus usa Davi de uma forma maravilhosa, e todos começam a reconhecer que Davi era alguém usado por Deus. O menor da casa venceu o gigante. Todos os grandes, os fortes, os vestidos de armadura não puderam enfrentar o gigante, mas aquele que possuía o mais de Deus disse: eu estou aqui porque eu sei, porque não é na minha força, mas é na força de Deus que há em mim, que eu vou enfrentar o gigante e vou derrotar, e o nome do Senhor será glorificado. Deus, ele olha e vê o mais de Deus na vida daqueles que reconhecem que não é pela sua força, mas pelo Senhor. O mais de Deus. E dessa forma nós vamos tendo esse encontro com o mais de Deus na nossa vida. Onde está o mais de Deus para que ele resplandeça na nossa vida? Não está na riqueza, não está nos bens, não está na aparência exterior. Onde está o mais de Deus para que resplandeça nas nossas vidas? Atos capítulo 4, versículo 13, fala a respeito da vida dos apóstolos e dos discípulos. Jesus, ele chama os discípulos para viver uma vida, para ser os seus seguidores, para aprender dele, para ensinar aos outros. E a palavra de Deus fala que num certo momento os discípulos, eles são usados de uma forma maravilhosa para falar, para pregar, para fazer sinais. E ali os doutores da lei ou as pessoas olhavam: como pode esses homens falar desta forma? Como pode esses homens fazer esses sinais, prodígios, maravilhas? Se são homens indoutos, sem letras, homens que não tinham estudo, homens que não passaram nas maiores escolas daqueles dias, mas eles falavam e as pessoas entendiam, e chamava a atenção das pessoas, e eles diziam: como pode esses homens falar desta forma?
homens que não tinham letras, homens que não tinham sido ensinados nas escolas, mas estava falando com autoridade. Até de Jesus as pessoas diziam: este não é o filho de José? Nós não conhecemos os seus irmãos, irmãs? Como pode estar falando desta forma se não passou nas escolas, nas teologias, para aprender a lei dos profetas? Mas eles tinham algo especial que eles tinham recebido de Jesus, o mais de Deus na sua vida. O mais de Deus não estava nas letras, no aprender físico ou aprender humano. O mais de Deus que brilhava na vida dos discípulos, na fala, nos sinais que eles faziam, era da vida, da entrega que eles tinham tido em servir ao Senhor Jesus Cristo naqueles dias. A nossa entrega a servir a Jesus é que faz o resplandecer de Deus sobre as nossas vidas. Não está nas letras. Fala-se do apóstolo Paulo, que foi um homem que aprendeu, que foi instruído. Saulo, ainda Saulo, ele tinha sido ensinado, aprendido nas escolas de Gamaliel, que diz que era uma das melhores escolas daqueles dias. Mas a palavra nos fala que ele deixou tudo aquilo, os ensinamentos humanos, para viver a Cristo. Tanto que ele chega diante dos irmãos, ele diz: eu não vim aqui com palavras persuasivas de sabedoria humana, porque o apóstolo Paulo, pelo ensino que ele tinha, ele podia persuadir qualquer pessoa com sua fala, com seu ensino, com seu aprendizado que ele tinha. Mas ele disse que deixou tudo para falar de Cristo e este crucificado. Viveu mais de Deus, entendendo que não é pelas letras, que não é pelo estudo, pela sabedoria humana, que nós falamos ou alcançamos o brilho de Deus sobre as nossas vidas, mas pela uma vida temente a Deus, pelo um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer, a cumprir todo o querer de Deus, é que o mais de Deus ele resplandece sobre as nossas vidas. O brilho de Deus sobre as nossas vidas, ele vem quando nós nos entregamos e entendemos que tudo que temos, que somos, que nós somos dependentes unicamente do nosso Deus. E esses homens, eles entenderam isso desta forma. E desta forma o inimigo, ele tentava de todas as formas que esse brilho de Deus fosse ofuscado na vida deles, tirando, perseguindo, tirando tudo que eles tinham, o conforto. Nós sabemos que os discípulos, eles passaram por muitas dificuldades, eram perseguidos, mas eles não paravam de falar de Cristo e este crucificado, porque o mais de Deus estava na vida deles. O mais de Deus era maior na vida deles, resplandecia na vida deles. E chega no momento da vida do apóstolo Paulo que ele chega e diz: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Chega no momento que ele diz que eu não sei nem mais o que eu quero, viver ou morrer para mim tá bom. O mais de Deus, a plenitude do mais de Deus na vida dele. O mais de Deus que resplandece na nossa vida é esta confiança de que o nosso Redentor vive e que ele tem um bem maior para ser alcançado. Esses homens, eles entendiam que o bem de Deus maior estava ainda para ser alcançado. E algo que nos chama bastante atenção, que os discípulos, quando eles começam a sua caminhada cristã diante de Jesus, eles achavam que o mais de Deus estava por eles ser escolhidos por Jesus.
por ele ser chamado por Jesus, eles achavam que eles já estavam vivendo mais de Deus, o ápice da sua vida, porque eles tinham sido escolhidos por Jesus. Tanto que eles chegam no momento da sua vida, Jesus pede para os discípulos ir na cidade e pedir morada, e aquelas pessoas rejeitam a Jesus ali naquele lugar, e os discípulos achavam que eles estavam vivendo mais de Deus, e disse: mestre, aquela cidade, aquelas pessoas não te aceitaram. Tu quer que nós oremos e desça fogo do céu consuma todos, assim como fez Elias? Eles achavam que o mais de Deus na vida dele era para fazer isso, para demonstrar ali que eles tinham o poder para fazer algo, destruir as pessoas que não receberam Jesus. Jesus disse: vocês não me conhecem, que espírito sois. Chega no momento da vida deles, que eles achavam também que o mais de Deus, que Jesus ia possuir um reino terreno. Dois dos seus discípulos chegam diante de Jesus, correndo: mestre, deixa que nós assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda, querendo lugar de destaque, achando que o mais de Deus era estar assentado no trono com Jesus. Eles estavam achando que era o trono terreno que Jesus ia assentar, e que eles iam se assentar para dizer: ó, eu sou o melhor. Achava que o mais de Deus era isto. Chega em outro momento, que eles chegam, os discípulos, passa diante do templo que estava em Jerusalém, que é um templo muito bonito, e chama a atenção dos discípulos. Eles começam a olhar e dizer: mestre, tu viste o templo? Algo bonito, imponente. Jesus disse para eles: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Não se apegar com as coisas deste mundo. Jesus, ele leva os seus discípulos a entender que as coisas deste mundo não era coisa para ninguém se apegar, que o seu reino não era um reino terreno, que o mais de Deus na sua vida, na vida deles, não era coisas que levaria a conquistar ou alcançar coisas deste mundo, desta terra, mas que o mais de Deus que resplandeceria na sua vida levaria para a vida eterna. E quando eu leio e entendi a palavra de Deus na vida dos discípulos, na vida de Jesus, é que quanto mais eles alcançavam o mais de Deus, mas os discípulos chegavam perto da morte. Quanto mais eles eram cheios de Deus, mais eles chegavam perto da morte. Tanto que todos os discípulos, os estudiosos, falam que eles foram mortos por mortes violentas, por não negar a Jesus. Estevão, ele chega ali sendo apedrejado. A palavra de Deus fala que ali, quando ele estava sendo julgado, as pessoas olham para ele e vê o brilho, como o rosto dele resplandecendo como um anjo. O mais de Deus na vida de Estevão, ele próximo da morte, e as pessoas olhavam e via: eu estou vendo o rosto dele como o rosto de um anjo. O mais de Deus não está nos bens deste mundo. Os mais de Deus que resplandecem na nossa vida não está na riqueza, não está na vida estruturada, não está no olhar dos nossos olhos, na aparência, não está no lugar onde moramos, onde vivemos. Chegou um discípulo e disse para Filipe: Filipe, eu achei o mestre. Filipe disse: aonde? Em Nazaré. Mas pode vir coisa boa de Nazaré? Ele estava dizendo que daquela cidadezinha não podia vir coisa boa. Acepção de cidade, de lugar, acepção de pessoas, onde mora, onde está.
Mas o mestre saiu daquela cidadezinha pequena. O mais de Deus para a humanidade saiu daquele lugar. Jesus, o mais de Deus, saiu da menor cidade. Nascido numa manjedoura, entrou em Jerusalém sendo ovacionado, montado num jumento. O mais de Deus chegou até nós de forma simples. O mais de Deus estava ali na vida dos discípulos naqueles dias. Estevão sendo apedrejado, ele olhou para o céu e disse: eu estou vendo o céu aberto e Cristo à direita de Deus. E o mais que nos chama a atenção, que ele estava ali liberando perdão para aquelas pessoas que estavam apedrejando, dizendo: Deus, não impute a eles esse pecado, porque para ele era lucro morrer naquele momento, porque ele estava vendo o céu aberto, vivendo o mais de Deus na sua vida, o mais de Deus resplandecendo na vida dele. Todos os discípulos, muitos passaram e viveram e entenderam. Quando eles entenderam que as coisas deste mundo passaria, que as coisas deste mundo vai ficar, que o importante, que o bem maior que nós temos aqui nessa vida é a nossa salvação. Então é isto que nós temos que entender e viver. Desta forma, o mais de Deus, ele vai estar resplandecendo na nossa vida todos os dias da nossa caminhada de fé. Passando por dificuldade, o mais de Deus nas nossas vidas. Tendo muitos bens, o mais de Deus na nossa vida. Não tendo muitas coisas nessa vida, o mais de Deus nas nossas vidas. No meio da multidão, ou sozinho, o mais de Deus nas nossas vidas, resplandecendo. Desta forma é que nós vamos viver nesta terra, sabendo que o maior ou o melhor de Deus ainda está por vir. Todos esses homens passaram por isso, foram levados à morte, porque eles sabiam que algo melhor Deus tinha para a sua vida, e não estava aqui nesta terra. Porque Jesus disse: eu vou preparar lugar e virei buscar o meu povo. Jesus morreu ali na cruz do Calvário como o nosso bem maior para nos garantir uma vida eterna. Por que sofrer aqui nesta terra por alguma coisa? Por que se desanimar porque alguém falou algo de você? Por que dizer: eu não vou lá mais naquele lugar porque ninguém me vê? Mas a palavra de Deus que nós vimos, Deus disse: tu viste Satanás, o meu servo Jó? Deus é que vê cada um de nós e nos dará recompensa pela nossa fidelidade. Ser fiel a Jesus, amar o Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E desta forma nós vamos viver nesta terra, assim como os discípulos viveu, sendo apedrejados, sendo mortos e não negando a Jesus. O mais de Deus brilhar na nossa vida, ele está dentro de cada um de vocês. Basta nós cultivarmos esse brilho de nosso Deus, sabendo que todas as coisas nesta vida, nesta terra, vai passar, mas Deus tem algo maravilhoso para se cumprir nas nossas vidas. O apóstolo Pedro, Jesus, ele dá um discurso a respeito dos ricos, e Jesus dizendo que era difícil um rico entrar no reino dos céus, mas para Deus tudo é possível. Jesus fala, e Pedro, ele diz para Jesus, Pedro diz: oi, e nós que deixamos tudo, Senhor, para te seguir? Como vai ser? O que vai ser de nós que deixamos tudo para te seguir? Jesus disse: Pedro, pode ficar tranquilo, Pedro. Tu
terá 100 vezes tanto nesta terra, e o principal, a vida eterna. O brilho de Deus, Ele está resplandecendo na tua vida nesta tarde. Porque nós entendemos a palavra de Deus, o que Deus, Ele quer de cada um de nós. Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração disposto a obedecer, um coração de que, mesmo que esteja tudo difícil, está dizendo: meu Redentor vive. Ainda que a minha carne, meu corpo está ferido, mas ainda eu verei o meu Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que eu sou é Deus na minha vida. É isto que nós temos, que eu dei mais de Deus brilhando nas nossas vidas. Então, Moisés, ele passou por toda aquela trajetória da sua vida. Chegou no momento que Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou com este povo. Eu não vou contigo com este povo. Eu enviarei o meu anjo. Mas Moisés tomou uma atitude, que ele queria o mais de Deus brilhando na sua vida. E ele diz: daqui, Senhor, não sairei. Daqui eu não vou sair se o Senhor não for comigo. Porque ele sabia que sem o Senhor nada ele poderia fazer. Sem Deus nada nós podemos fazer. Mas com o Senhor na nossa vida nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E dessa forma ele chega no monte. Vai ter um encontro com Deus. E quando ele desce daquele monte, o seu rosto resplandece. A glória de Deus resplandece na sua vida, porque ele diz que daqui não sairei se o Senhor não for comigo. A certeza de que só com Deus teremos vitória. Só com o Senhor nas nossas vidas, a glória de Deus vai resplandecer em nós. Que nós possamos estar todo o tempo das nossas vidas buscando ao Senhor a todo o tempo, entregando o nosso caminho ao Senhor, e tudo mais Ele fará. E entender que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Então, as tribulações, as coisas que passamos neste mundo, de forma alguma deve fazer nós desistirmos da nossa caminhada. Porque o inimigo falou: vou tirar tudo de Jó, porque ele está vivendo, está resplandecendo a glória na vida dele, porque ele tem tudo de bom. Mas Jó perdeu tudo, mas ele viveu a fé. O apóstolo Paulo disse que eu encerrei a carreira, mas guardei a fé que vai nos levar a Cristo, a salvação. E esta é a palavra de Deus para nossas vidas. Nós tivemos um encontro com mais de Deus nesta tarde, porque Deus, Ele quer que nós vivemos, que resplandeça em nossas vidas o mais de Deus. E através da nossa fé no nosso Deus, da nossa dedicação à obra de Deus, é que nós vamos a cada dia resplandecer diante do nosso Deus. Deus veio sobre Moisés, viu Moisés, a sua glória resplandeceu nele, todos puderam ver. Primeiro Deus na tua vida, depois todos vão ver o resplandecer de Deus na tua vida. O brilho de Deus sobre a sua vida vem primeiro de Deus. Ele vê você e depois os outros vão ver o brilho de Deus, a glória de Deus na sua vida. Então entrega o teu caminho ao Senhor todos os dias da sua vida. Confia nele e tudo mais Ele fará. Então vida de confiança é que faz resplandecer o mais de Deus nas nossas vidas. Então esta é a palavra de Deus para nossas vidas, que nós vivemos o mais de Deus, que possamos a todos os dias das nossas vidas viver e buscar o
mais de Deus, Ele resplandecerá sobre as nossas vidas. Assim eu boto a palavra. Pastor José.